laços ancestrais, raízes compartilhadas, caminhos divergentes. A terra agora conhecida como Israel e os territórios palestinos têm um significado histórico e religioso imenso. Para os judeus, é a terra bíblica de Israel, sua terra natal ancestral com profundas conexões religiosas. Para os palestinos, é sua terra natal, onde vivem há séculos, com um rico patrimônio cultural. Tanto judeus quanto árabes traçam sua ancestralidade até Abraão, tornando esta terra um espaço sagrado para o judaísmo e o islamismo. Uma promessa feita. A Declaração de Balfour e suas implicações. Em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, o governo britânico emitiu a Declaração de Balfour, um momento crucial na história do conflito. Este documento expressou o apoio britânico a um lar nacional para o povo judeu na Palestina. A redação vaga da declaração, prometendo uma pátria para um grupo enquanto salvaguardava os direitos das comunidades não judaicas existentes, lançou as bases para conflitos futuros. Após a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha ganhou o controle da Palestina sob um mandato da Liga das Nações. Nascimento de uma nação, deslocamento de um povo, Israel, 1948. Após os horrores do Holocausto, a pressão internacional aumentou por um Estado judeu. Em 1947, as Nações Unidas propuseram a divisão da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém como uma zona internacional. Em maio de 1948, David Ben-Gurion declarou o estabelecimento do Estado de Israel, realizando o sonho sionista. A guerra que se seguiu, conhecida como Nakba, catástrofe, pelos palestinos, resultou no deslocamento de centenas de milhares de palestinos de suas casas. Guerras e levantes. Os conflitos árabe-israelenses. As décadas seguintes à criação de Israel testemunharam uma série de guerras e levantes. A crise de Suez de 1956, a Guerra dos 6 Dias de 1977 e a Guerra do Yom Kippur de 1973 foram momentos cruciais no conflito árabe-israelense. Cada guerra resultou em mudanças territoriais significativas, com Israel saindo vitorioso e ganhando o controle da Cisjordânia, Faixa de Gaza, Colinas de Golã e Península do Sinai. Essas vitórias militares cimentaram a superioridade militar de Israel na região, mas também aprofundaram o ressentimento e a desconfiança árabes. A ocupação dos territórios palestinos alimentou ainda mais as tensões, levando à ascensão dos movimentos de resistência palestinos. Terra por paz? Os Acordos de Oslo e suas consequências. A década de 1990 testemunhou um vislumbre de esperança com a assinatura dos Acordos de Oslo em 1993 e 1995. Esses acordos, baseados no princípio de terra por paz, visavam resolver o conflito israelo-palestino por meio de uma solução de 2 estados. Os Acordos de Oslo levaram ao estabelecimento da Autoridade Palestina, concedendo aos palestinos autogoverno limitado em partes da Cisjordânia e da Faixa de Gaza. No entanto, o otimismo em torno de Oslo durou pouco, especialmente após o assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin em 1995. A Segunda Intifada, um ciclo de violência. O fracasso na implementação de aspectos-chave dos Acordos de Oslo, juntamente com a expansão contínua dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, levou a crescente frustração entre os palestinos. Em 2000, a Segunda Intifada, uma revolta palestina caracterizada por violência e atentados suicidas, eclodiu. Israel respondeu com força militar, aumentando ainda mais o conflito. A Segunda Intifada resultou em milhares de baixas em ambos os lados, aprofundando o ciclo de violência e desconfiança. A construção da barreira de separação por Israel, embora citada como uma medida de segurança, fragmentou ainda mais a Cisjordânia e atraiu críticas internacionais.
Gaza. Bloqueio, conflito e crise humanitária. A faixa de Gaza, um enclave costeiro densamente povoado, tornou-se um ponto focal do conflito. Depois que o Hamas, um grupo islâmico militante, venceu as eleições e assumiu o controle de Gaza em 2006, Israel impôs um bloqueio rígido ao território, citando preocupações com a segurança. Este bloqueio, juntamente com confrontos militares recorrentes entre Israel e o Hamas, mergulhou Gaza em uma terrível crise humanitária. Os ciclos recorrentes de violência, com ataques de foguetes de Gaza e ataques aéreos israelenses, resultaram em inúmeras baixas civis. A solução de dois estados. Um sonho distante? Apesar de décadas de conflito e esforços de paz fracassados, a solução de dois estados continua sendo a estrutura endossada internacionalmente para resolver o conflito. No entanto, o caminho para realizar essa visão permanece repleto de obstáculos. A expansão contínua dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, considerada ilegal pelo direito internacional, é um grande impedimento para um Estado palestino viável. A questão de Jerusalém, reivindicada por ambos os lados como sua capital, permanece altamente contestada e emocionalmente carregada. Perspectivas internacionais e esforços de paz. A comunidade internacional está há muito tempo engajada em esforços para resolver o conflito israelo-palestino. As Nações Unidas, por meio de várias resoluções e iniciativas, têm desempenhado um papel de destaque na busca por uma resolução pacífica. Os Estados Unidos, como um aliado fundamental de Israel, têm estado profundamente envolvidos na mediação de negociações de paz. Numerosos planos de paz e roteiros foram propostos ao longo dos anos, mas nenhum conseguiu superar a divisão. O movimento Boicote, Desinvestimento e Sanções, BDS, uma campanha global que visa pressionar Israel a cumprir o direito internacional, ganhou força nos últimos anos. Desafios e oportunidades. O caminho a seguir. O conflito israelo-palestino continua sendo um dos conflitos mais intratáveis do mundo. Décadas de violência, desconfiança e negociações fracassadas deixaram ambos os lados profundamente marcados. Encontrar uma maneira de acabar com a ocupação, garantir a segurança de israelenses e palestinos, resolver a crise de refugiados e alcançar uma solução justa e duradoura para o status de Jerusalém são fundamentais. Abordar as questões subjacentes de desigualdade, injustiça e falta de oportunidades para os palestinos é essencial para a construção de uma paz sustentável. Cultivar uma cultura de paz, promover o diálogo e promover o entendimento entre israelenses e palestinos, particularmente entre a geração mais jovem, é crucial. Conclusão. Um legado complexo. O conflito israelo-palestino é uma questão complexa e multifacetada, com uma história longa e dolorosa. Apesar dos desafios, a busca pela paz continua sendo primordial. Uma solução justa e duradoura, baseada no respeito mútuo, reconhecimento e compromisso, é essencial para que israelenses e palestinos prosperem e coexistam pacificamente. O futuro de Israel e da Palestina depende da vontade de ambos os lados de romper com o ciclo de violência, abraçar o diálogo e trabalhar juntos para construir um futuro compartilhado baseado na paz, justiça e segurança para todos.